Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 19, vamos falar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra e Ló, sobrinho de Abraão, ali envolvido também naquela cidade e como tudo aconteceu. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Que bom que você voltou para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Então, o julgamento de Deus sobre Sodoma e as cidades ali daquela planície, a libertação de Ló, a recepção dos 2 anjos por Ló foi um grande contraste com a dos 3 que visitaram Abraão. A cena do julgamento divino, ela é bem sugestiva. A planície do Jordão, ela era bem irrigada, foi como Ló foi atraído por sua beleza e promessa, né? A civilização primitiva ali daquela região que habitava ali, ela se reunia em torno desses locais e era muito comum os povos antigos se estabelecerem próximos a rios. Mas por quê? Existe uma explicação. Porque dali do rio eles tiravam muita coisa para suprir as suas necessidades básicas, como água, alimento, peixes, etc., né? Muito tempo depois, nós veremos que os israelitas eles vão aprender a agricultura com os cananeus, a plantar, cultivar e colher. Eles habitavam a terra prometida e ali eram 7 nações distintas que faziam parte ali de Canaã. Os fenícios, filisteus, amonitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os heveus. Eles aprenderam também com eles a adorar outros deuses, a idolatria, mas isso será assunto para outro episódio mais na frente. Aqui nesse capítulo, nós vemos aqui na parte 1, depois na parte 2 nós veremos mais um pouco sobre todo esse contexto aqui do capítulo. Se você tiver um tempinho, leia o capítulo 19 com calma, com o coração aberto, em oração, e você vai compreender bem melhor aqui essa explicação e o capítulo. Existem julgamentos prontos para irromper e derramar o fogo da ira divina sobre os pecadores, mas é Deus e somente Ele que sabe as razões e o tempo destes julgamentos. O homem que armou a sua tenda em direção a Sodoma, ele se tornou um cidadão de Sodoma. Ele mesmo se ele tivesse irritado com toda a influência ali pecaminosa, pela misericórdia divina, ele que estava envolvido ali com a punição daquela cidade, e toda a narrativa desse capítulo vem nos ensinar lições importantes e preciosas, especialmente nos seguintes pontos. Eu gostaria que você prestasse atenção. A família do verdadeiro cristão é um círculo grande o suficiente para manifestar a sinceridade e a fidelidade. Mas devemos cuidar para que nossa casa ela esteja bem defendida contra as invasões de um mundo que jaz no maligno. O egoísmo da primeira escolha de Ló quanto à sua residência foi a semente do mal que se multiplicou, gerando para ele e a sua família sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Nós vemos aqui ira e misericórdia de Deus misturados, mas não misturados de maneira confusa, né? Existe aqui uma perfeita ordem. Ló que estava com Abraão quando Deus faz as promessas a Abraão, que ainda com todas as suas falhas de caráter, ele era um cristão, ele é avisado e resgatado pelos anjos, Ló, sendo até mesmo capaz de interceder
e obter misericórdia para os outros, seus familiares nesse caso, né? A esposa de Ló se torna um símbolo da apostasia, porque ela olhou para trás, ela retrocedeu, ela é um símbolo daquele que retrocede, que desiste. E há milênios a mulher de Ló tem sido um exemplo daqueles que desistem, voltam e retrocedem, como eu já falei. Os genros de Ló, você pode notar no capítulo, que eles zombam da advertência divina, né? E as suas filhas, as filhas de Ló, elas tornam-se as criadoras incestuosas elas vão dar à luz filhos que vão se tornar nações que depois vai perturbar muito grandemente a história do povo de Deus. Ambas, elas engravidaram e seus filhos deram origem a dois povos, os moabitas e os amonitas, que viveram em constante rivalidade com os descendentes de Abraão, os israelitas. O texto aqui, o capítulo, nos afirma também que o sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. No mesmo dia, enquanto o sol brilhava por entre as nuvens, ao olhar para os céus, o que se viu foi tempestade de fogo e destruição se formando sobre um povo condenado que recebia um julgamento divino. Por terem se distanciado tanto do propósito para o qual foram criados, né? Quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus ele se lembrou de Abraão e ele tirou Ló do meio da destruição, né? Então eu queria aqui fazer uma pausa com você e nós vamos voltar no próximo episódio para nós vermos novas lições que nós podemos tirar desse texto, com a mulher de Ló, os genros de Ló, a visita dos anjos. Beleza? Então eu te espero no próximo capítulo, que será o capítulo 19, a parte 2, o episódio 29 da primeira temporada do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Eu te espero de volta. Beleza? Deus te abençoe, que você tenha um excelente, fantástico dia. Hoje foi um pouquinho mais curto aqui, a nossa meditação. Nós vamos dividir em duas partes para que não fique muito grande. Deus te abençoe. Até breve. Tchau, tchau.